Olá pessoal, eu sou o Robert Drysdale, produtor do documentário Closed Guard, The Origins of Jiu-Jitsu in Brazil. Tradução seria guarda fechada, as origens do Jiu-Jitsu no Brasil. E uma das questões que nós vamos abordar é a questão da diferença entre Jiu-Jitsu e Judô. É uma das perguntas mais comuns, né? Eu tinha muito essa dúvida também quando treinava, porque na minha cabeça, quem que vinha primeiro, né? Essa era a grande pergunta, né? Vem o Judô primeiro, vem o Jiu-Jitsu primeiro? Então eu vou tentar explicar aqui, porque como é uma questão que nós vamos abordar no documentário, eu acho interessante assim as pessoas entenderem a diferença e por que nós chamamos Jiu-Jitsu brasileiro, por que não é só Jiu-Jitsu, diferença entre Jiu-Jitsu, Jiu-Jutsu, essa questão toda, tá? Bom, vamos lá. Período pré-Meiji, ou seja, o período antes da modernização do Japão, né? O período do shogunato. O termo Jiu-Jitsu, né, que seria uma tradução mais correta, né, o J-U, né, com o macron assim em cima do U, Jitsu, né, algumas traduções você vai ver Jitsu, né, ou Jutsu. Mas nesse período o que acontece? Existe uma variedade de escolas com técnicas muito diferentes. Você tinha algumas especializadas em quedas, outras especializadas com armas, outras especializadas em golpes assim de um soco, chute. Então o termo Jiu-Jitsu é um termo genérico. Imagine hoje você dizer arte marcial. O termo arte marcial é um termo abrangente, né? Ele engloba uma variedade enorme de técnicas e estilos diferentes. O termo Jiu-Jitsu, né, que significa arte suave, né, a tradução, Jitsu é arte, né, o Ju, ou nós traduzimos no caso Gil, seria o suave, né? E esse é um termo genérico nesse período no Japão. No momento da revolução, né, Meiji, naquele momento de modernização do Japão em diante, um dos estudantes das escolas de Jiu-Jitsu, né, ele é estudante de duas escolas de Jiu-Jitsu, muito influenciado pela filosofia ocidental, influenciado pelo wrestling ocidental, influenciado pelo sumo também. Ele tem a ideia de modernizar assim o ensino dessas escolas de Jiu-Jitsu no Japão pré-Meiji, tá? O nome dele é Jigoro Kano. Ele não é somente o pai do Jiu-Jitsu brasileiro, ele não é somente o pai do Judô, ele é o pai de todas as artes marciais, porque o conceito de arte marcial que nós temos hoje deriva de Jigoro Kano. Antes de Jigoro Kano você tinha escolas, mas não existia um conceito de arte marcial como método de educação que nós conhecemos hoje. Pois bem, Jigoro Kano, ele cria um estilo, ele seleciona uma variedade de técnicas que ele era mais familiarizado, que ele preferia, e ele consegue montar um currículo. A partir do momento que ele monta esse currículo, ele se torna uma pessoa muito influente, ele tinha uma visão de modernização da arte marcial, das técnicas, né, assim, que já era pensa assim, uma união entre o tradicional e o moderno, né, o moderno que vem do Ocidente, né, que era toda a tecnologia ocidental que invade o Japão no período Meiji. Você tem toda uma variedade assim, de ideias que chegam, né, de ideias do Ocidente, de educação, né, de melhora do ser humano através da educação. Essas ideias são incorporadas no currículo do Jigoro Kano, isso é muito presente no Judô até hoje, né? O Judô ele é entendido por seus praticantes não somente como um método de defesa pessoal, não somente um esporte, mas um modo de vida, né? E ele cria esse currículo se torna muito popular, não só no Japão, mas posteriormente no mundo todo. No momento que existe o boom do Jiu-Jitsu ao redor do mundo, né, assim, isso dá mais ou menos depois da guerra entre a Rússia e o Japão, né, esse boom. E os japoneses, eles começam a migrar para o mundo todo. Veja bem, muitas pessoas acreditam que essa migração, nós somos missionários do Judô ou do Jiu-Jitsu, né? E não é bem essa questão, é uma questão econômica, tá? O Japão nesse período é um país pobre, não é um país desenvolvido como ele é hoje. Então a imigração de japoneses para os Estados Unidos, para a Europa, para a América Latina, ela se dá sobre esse contexto, assim, a pobreza que faz com que milhares e milhares de japoneses saiam do Japão para vir para o Brasil. E nessa imigração, muitos dos imigrantes eram praticantes de Judô e Jiu-Jitsu. Então vamos lá, qual que é a diferença? Nesse período, o termo Jiu-Jitsu e Judô, eles são usados de maneira, assim, eles não fazem diferenciação, tá? Então imagina você falar grappling e sem kimono, ou você falar Jiu-Jitsu sem kimono e submission wrestling, ou você falar, você poderia falar que nos Estados Unidos eles usam muito
o no-gi e eles usam grappling, né? Eles usam os dois termos, normalmente grappling é sem kimono. Então não existe uma diferença muito grande, inclusive a academia, né, o método, o currículo do Jigoro Kano, ele é chamado de Kano Jiu-Jitsu durante muito tempo, né? O Jigoro Kano não gostava da associação que muitos desses japoneses faziam, muitas pessoas faziam entre o jiu-jitsu, né, a arte marcial, e a profissionalização. Por quê? Porque esses japoneses imigrantes, buscando um modo de vida melhor, eles passam a fazer muitas lutas de demonstração, eles passam totalmente em circo. Isso não só no Brasil, tá? No mundo todo. O Maeda é o mais famoso deles, mas nem de longe é o único, tá? Existiam muitos outros, era comum. Era uma maneira de ganhar dinheiro, assim, tem aquela coisa do prestígio também, você está no centro da arena, né, entretendo pessoas. Assim, o propósito é sempre, claro, é financeiro. O Jigoro Kano não gosta disso. Por o termo jiu-jitsu nesse período ser muito mais popular que o termo judô, que não era nem usado muito nessa época, o Jigoro Kano começa a usar o termo judô, porque ele quer se distanciar do termo jiu-jitsu. Quando ele começa a fazer isso, e conforme a escola dele vai crescendo, mais e mais pessoas começam a aderir ao nome judô ao invés de jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu tem essa associação com o antigo, o arcaico. O judô tem ela carregava-se uma identidade moderna, né? Hoje nós podemos até ver diferente, né? Mas assim, nesse período o termo jiu-jitsu é um termo arcaico, ele já não está na moda mais. O judô se torna um termo mais popular, um termo muito mais popular. Você vai perceber que o judô, ele começa, o Jigoro Kano já tinha uma visão do judô para um esporte mundial. Ele vira um lobista, né, para difundir o esporte em outros países. Ele se torna um membro muito importante da Comissão Olímpica Internacional. E ele vai ser esse missionário, esse embaixador do judô para o mundo todo. E o judô, conforme a popularização, vai ficando o nome de jiu-jitsu vai sendo mais e mais apagado, menos utilizado. Em dado momento no Brasil, conforme os japoneses começam a ensinar o judô, jiu-jitsu, que nessa época existiam escolas de jiu-jitsu que tinham uma ênfase em determinadas quedas, algumas que enfatizavam mais o chão, mas eles não faziam tanta diferença assim, eu sou judô, você é jiu-jitsu, eles se viam como a mesma coisa. Da mesma maneira que algumas academias de jiu-jitsu podem ter uma ênfase em guarda fechada, umas enfatizam a meia guarda, outra enfatiza a queda, outra guarda de lapela, assim, as escolas são diferentes. Nesse período acontece mais ou menos isso, tá? As pessoas praticavam assim, um conjunto assim, de regras com qual elas concordavam o que era essa luta agarrada, mas assim, os estilos não eram idênticos, tá? Não existia o judô não tinha alcançado o mundo todo com um currículo universal nesse momento. No Brasil, com a popularização dessas lutas no Brasil, o que acontece é o seguinte: como começam esses desafios, né, entre brasileiros, em grande parte a família Gracie, e os japoneses têm uma vantagem enorme sobre os brasileiros em termos técnicos. Isso para mim não é controverso, isso está claro, você consegue ver assim, as técnicas que os japoneses praticavam, né, algumas escolas praticavam desde o começo do século XX, na minha opinião, até a década de 70, 80, eles estavam muito na frente do brasileiro tecnicamente. Mas como os brasileiros, né, principalmente a figura de Carlos Gracie e Hélio Gracie, eram muito teimosos, eles tinham aquela coisa assim, nós vamos vencer a qualquer custo. Eles já não queriam mais lutar com os japoneses nas regras assim, internacionais, porque eles não iam bem. Né? Um exemplo famoso é a luta do Ono com o Hélio. Né? Primeira luta ele derruba o Hélio 32 vezes, mas era uma luta sem ponto. Ele não consegue finalizar o Hélio, a segunda vez 26 ou 27 vezes, mesma coisa, sem ponto. E o Hélio, assim, o jiu-jitsu brasileiro, ele acaba desenvolvendo um estilo bem defensivo, assim, para não ter que trocar em pé com os judocas. Aí vem a especialização de guarda. Existe um outro, assim, você já viu, ali você já começa a ver a especialização da luta de chão. É meio que um distanciamento da luta em pé. O judô, nesse momento, ele começa a se distanciar um pouco da luta no chão, até porque o Jigoro Kano não gostava da luta de chão. Para ele, a defesa pessoal era muito mais eficiente lutando em pé, e se for vários oponentes, isso faz sentido, né? 1 a 1 não, mas vários oponentes, isso realmente faz sentido. Ele inclusive compara a luta no chão com animais. O ser humano, palavras do Jigoro Kano, o ser humano foi feito para andar de pé, não para ficar no chão. Então o judô começa a ficar uma luta mais em pé, e esse judô brasileiro, como eu gosto de chamar, né, que eu acho que o termo judô brasileiro muito mais apropriado que jiu-jitsu brasileiro,
ele começa a ficar mais desenvolvido no chão. Tem uma outra questão também, que é uma teoria minha, tá? Alguns podem até discordar, eu acho que tem a ver com a infraestrutura no Brasil. O judô, por ser esporte olímpico, até hoje no mundo, se você for para qualquer academia de judô ou wrestling, o tatame é enorme. São poucas academias assim, de wrestling, né, o centro de treinamento de wrestling, de judô, o tatame é pequeno. Por quê? Porque tem financiamento do governo por ser esporte olímpico. Então isso dá eles um espaço muito grande para desenvolver a luta em pé, que ocupa muito mais espaço. Quem treina sabe disso, né? A luta em pé ocupa muito mais espaço que a luta no chão. E a infraestrutura no Brasil, ela não é propícia para grandes centros de treinamento. Tanto é que no Brasil existem pouquíssimos tatames grandes, diferente do judô e do wrestling. Eu digo assim, pouquíssimos tatames grandes no jiu-jitsu brasileiro que nós praticamos. Então eu acho que um dos reflexos dessa infraestrutura pobre é de que a luta no chão fica mais desenvolvida. Porque num tatame pequeno você consegue ter muito mais pessoas treinando do que se você tiver elas, elas treinando de joelho, do que se você tiver elas treinando em pé. Inclusive, se você, assim, durante o documentário nós tivemos a oportunidade de visitar a Academia Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro. Inclusive fica do lado, vizinha da Academia do Dedé, da Upper. E, pô, é uma loja hoje, mas assim, é um espaço muito pequeno, um pouco maior que um banheiro, tá? Assim, não chega a ser um quarto confortável, a primeira academia de jiu-jitsu, né? Do Donato Pires dos Reis, em 1930. E ali você já consegue ver, pô, como é que o cara vai trocar em pé aqui? Se o cara troca em pé aqui, ele cai numa parede aqui, a outra queda ele bate na parede lá. Não tem como trocar em pé porque o espaço é muito pequeno. Eu acho que isso talvez tenha impactado um pouco o desenvolvimento, né, essa separação da matriz Kodokan, né, esse momento em judô e jiu-jitsu brasileiro. E o que acontece é o seguinte, com essa separação, especialização no chão, eles começam a concordar menos e menos na regra. Um movimento muito parecido acontece no jiu-jitsu mundial hoje, né, entre a regra sem ponto e a regra clássica da Confederação Brasileira. Esse divórcio que ocorre, né, na década de 40, 50, ali esse divórcio está ocorrendo, para mim pessoalmente, tá, talvez alguns discordem, assim é o momento onde você consegue ver o racha, que até então as pessoas, os oponentes, né, eles conseguiam concordar na regra, que mudava sempre inclusive, né, não existia uma federação, uma regra certa, existia uma certa flexibilidade em relação à regra, e assim, muitas vezes concordavam no dia antes, né, nessas lutas. A partir do momento que o judô se solidifica como arte marcial, né, um esporte olímpico, né, como o campeonato, isso que faz o campeonato mundial, conforme o judô vai crescendo, eles vão, assim, aceitando aquela regra como a internacional. Os brasileiros já não gostavam porque não conseguiam ganhar essa regra. Então o que eles faziam? Nós vamos criar a nossa regra. Tá? E nesse momento eles começam a se distanciar. Eu acredito que por motivos táticos, de repente, assim, de separação de um do outro, os brasileiros começam a usar o termo jiu-jitsu, que estava fora de moda, né? Porque eles queriam se distanciar do judô Kodokan. Os judocas concordavam perfeitamente bem, estavam perfeitamente felizes com isso, porque para eles o que os brasileiros estavam praticando, essa luta mais desenvolvida no chão, tal, sem ponto, não era o que eles queriam praticar. Então para eles não tinha problema nenhum se um grupo pequeno de brasileiros ali queria praticar o judô no chão, né, o Newaza, sem ênfase em pontos. Então eles não tinham problema nenhum com isso, então os dois lados concordam assim em usar o termo judô e jiu-jitsu. E daí vem a confusão, porque o termo jiu-jitsu é um termo muito antigo, muito mais antigo que o termo judô, porém o que os brasileiros estavam praticando não era o jiu-jitsu tradicional japonês. Ele pode até ter características, assim, ele tem uma raiz naquelas escolas pré-Meiji, mas não é a mesma coisa, até porque o jiu-jitsu pré-Meiji ele é uma categoria muito mais ampla, infinitamente mais ampla do que o que nós entendemos como jiu-jitsu hoje. Inclusive, eu já vi escolas tradicionais de jiu-jitsu como ensinarem como lutar com espada e lança. Isso é uma base, tá? Então, o nosso jiu-jitsu hoje, para mal ou para pior, gostando ou não gostando, isso não importa, tá? Os fatos são que o nosso jiu-jitsu hoje, ele descende do judô Kodokan, ele é uma vertente do judô Kodokan, porque o Jigoro Kano, a partir do momento que ele elimina muitas técnicas de chão, muita chave de ombro, chave de pé, mão de vaca, ele cria um vácuo na luta agarrada. E nesse vácuo ele permite que o jiu-jitsu brasileiro exista.